Se você puder ficar de pé. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Olha o 4 agora. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que ensinaste, que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável a sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. Eu te peço, fala conosco. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos terminar, talvez não dê tempo, mas a ideia é terminar então o livro de Jonas. Nós já falamos aqui sobre várias condições, várias etapas aqui do livro. Hoje nós vamos ver então o capítulo 4, lembrando que Jonas é um profeta fujão, Jonas é um profeta desobediente, Jonas é um profeta teimoso. Alguma semelhança com a gente aí? Ou não? Não tem ninguém aqui teimoso, ninguém desobediente, ninguém fujão, tudo que Deus manda fazer a gente faz. O que nós percebemos, estou vendo algumas pessoas rindo aí para não chorar, o que nós percebemos é que Deus trata esse homem com muita misericórdia, muita misericórdia. Deus manda Jonas pregar a grande cidade de Nínive. Jonas se levanta e vai comprar passagem, pega um navio para fugir de Deus. Deus manda uma tempestade atrás de Jonas. E essa tempestade põe todo o navio em perigo. Então Jonas é lançado no mar. Quando Jonas cai no mar, Deus manda um peixe para pegar o Jonas. E Jonas fica lá dentro da barriga do peixe 3 dias. Só dentro da barriga do peixe é que ele vai orar. Nós falamos isso aqui. Jonas passa o livro inteirinho, desde que Deus chamou. Ele não ora, Deus chama para ir para Nínive, ele não ora, ele vai comprar passagem, não ora, ele vai para o navio, não ora, a tempestade chega, não ora, a ameaça de jogá-lo no mar, ele não ora, o peixe pega ele, não ora, só depois que está no fundo do mar é que ele acha de buscar Deus. Às vezes acontece da gente só depois que a gente está no fundo do poço é que a gente lembra, que nós lembramos que nós temos um Deus e que precisamos clamar e que Ele ouve a nossa oração. Não é verdade? Às vezes a gente reclama do nosso problema com todo mundo, menos com Deus. Reclama, meu irmão, reclama com o outro, está difícil, não sei o quê, mas não clama a quem pode resolver. O que adianta você reclamar comigo que o feijão está caro?
que a batata está cara, que o Brasil está violento. Não vai resolver nada. Fala com Deus. Jonas fica lá na barriga do peixe, ele ora, Deus faz o que então? Deus faz o peixe vomitar Jonas na terra. Ao contrário de muita gente, algumas pessoas pensam que o peixe vomitou Jonas em Nínive. Não foi Nínive. Nínive não tinha acesso marítimo. Então, o peixe não vomitou Jonas em Nínive. Provavelmente, ele foi vomitado em Jope. E de lá, ele teve que começar tudo de novo para chegar a Nínive. Cerca de 800 quilômetros que tinha que andar até chegar à grande cidade de Nínive. E então ele vai, isso mostra o quê? A gente só uma observação aqui. O que Deus fez no início do livro? Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Jonas fosse E qual era a vontade de Jonas? Não ir. Certo? Qual a vontade que prevaleceu? A de Deus ou de Jonas? Você não tem um livre-arbítrio, filho. Você tem no máximo livre-agência. Porque quem resolve a vontade soberana de Deus é Deus. Quem resolve é o Senhor. Deus fala para Jonas, vai para Nínive. Ele fala, não, eu não estou afim não, Senhor. Eu tenho livre-arbítrio, estou com vontade não. Eu vou para Tarsis. Aí Deus fala assim, não, seu Jonas, desculpa, seu Jonas. Me perdoe, porque eu queria que você fosse para Nínive, mas você tem livre-arbítrio, né? Eu respeito a tua vontade, seu Jonas. É isso que Deus faz? A vontade de Deus é soberana mesmo. Sabe qual é a definição para livre-arbítrio? Porque hoje está muito assim, né? Você acha que livre-arbítrio é o poder de escolher um sorvete ou um picolé. Mas a definição para livre-arbítrio, sabe qual é? O poder de escolher o bem. Você tem poder de escolher o bem? Quem é pecador aí diz amém? Amém. Tem algum anjo aí? Quem é anjo? Quem é pecador diz amém? Amém. Se você escolher hoje, tomar uma decisão hoje, escolher assim, a partir de hoje, eu não serei mais um pecador. Eu te pergunto, você vai conseguir? Então você não tem livre-arbítrio, meu filho. Você tem uma livre-agência, que é o poder de escolha, só que você só escolhe o mal. O ser humano, por si só escolhe o mal. Fecha aqui. Jonas então chega à grande cidade de Nínive. Prega contra a cidade. Um dia, para percorrer a cidade tinha que ser 3 dias. Em um dia só ele prega. Já mostrou na má vontade dele a raiva, porque você observou que o tempo todo Jonas está com raiva. Em um dia ele prega a palavra. E o que acontece? O que ele não queria que acontecesse. Toda a cidade se arrepende. Do rei ao servo mais simples. O rei desce do trono, se veste de cinzas. E o que Deus faz? Não vou mais destruir esse povo. Aí nós chegamos no capítulo 4. E chega no capítulo 4, você já vê Jonas, já começa com Jonas muito irado com Deus. Por quê? Olha lá de novo, Jonas 3,10 e depois 4,1. Jonas 3,10 primeiro. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Agora o versículo 1 do capítulo 4. Ó. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Sabe por que Jonas ficou com raiva? Porque Deus foi misericordioso com uma cidade. Dá para entender um negócio desse? Ele se incomoda ao ver que Deus teve misericórdia do povo. Isso é muito estranho, porque você não vê em lugar nenhum mais. Em lugar nenhum você vai ver um profeta que prega a palavra e deseja que as pessoas que estão ouvindo não se convertam. Quando você prega a palavra, qual é o seu desejo? Que você se converta. Jonas foi o pregador mais bem sucedido da história. Por quê? Porque ele pregou uma mensagem e toda uma cidade se converteu de uma vez só. Você não vê na história ninguém, nenhum profeta, nenhum pregador que pregou em uma cidade inteira.
raiva. É um profeta difícil, é um profeta complicado, é um profeta reclamão, é um profeta que não aprendeu a lição, porque mesmo diante de todo o sofrimento que ele passou, você imagina, gente, o que você ficar dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar, você acha que é confortável? Na escuridão, você acha que tinha Netflix lá que ele ficou assistindo dentro da barriga do peixe? Uma temporada? 3 dias, eu vou ficar 3 dias aqui mesmo, então vamos ver uma temporada aqui no Netflix. Você acha que foi confortável depois que o peixe cuspiu ele na terra? Como que ele deve ter saído? Imagina só. Cansado e deu colher de chá não. Saiu do peixe e ele falou, agora vai para Nínive. Não teve descanso não. Todo o sofrimento que ele não aprendeu a lição não. Cabeça dura. Será que a gente tem alguma semelhança com Jonas, gente? Nós aprendemos a lição rápido? Ou nós quebramos a cabeça, endurecemos o coração antes de aprender algumas lições? Será que nós ficamos batendo cabeça para lá e para cá? Já aconteceu isso com você? Não, né? Só com um crente lá da China, né? Você endurece o coração, eles lá endurecem o coração, aí começa a bater cabeça para lá e para cá. Eles, não nós, eles não param para ouvir a Deus muitas vezes. Será que acontece isso com os crentes da China? Não param para ouvir qual é a vontade de Deus? Será que acontece isso com eles? E pior, quantas vezes nós sabemos a vontade de Deus, mas simplesmente ignoramos? Sabemos a vontade de Deus, mas rejeitamos. Sabemos a vontade de Deus, mas desprezamos. Sabemos a vontade de Deus, mas endurecemos o nosso coração. Quantas vezes já fizemos isso, meu irmão? Eu tenho certeza que todos nós conhecemos a palavra de Deus nesse lugar. Alguns conhecem mais, outros conhecem menos, mas todo mundo sabe, por exemplo, que é a vontade de Deus que você perdoe o seu irmão. Tem alguma dúvida? Todo mundo sabe que é a vontade de Deus que você possa amar até o seu inimigo. Tem alguma dúvida? Aí vem uma outra pergunta: estamos obedecendo ou estamos ignorando? Ou estamos rejeitando a palavra de Deus? Todo mundo sabe das instruções da palavra de Deus. Alguns conhecem mais, outros menos, mas todos sabem. Versículo 2. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciar. Sabe o que Jonas está falando para Deus? Está vendo, Senhor? Está vendo como é que eu tinha razão? Está vendo como é que eu tinha razão de desobedecer o Senhor? Está vendo como é que eu tinha razão de fugir para Tarsis? Eu sabia que o Senhor não consegue ver uma pessoa se arrependendo, que o Senhor vai lá logo querendo perdoar. O Senhor não consegue ver uma pessoa com o coração quebrantado, que o Senhor já vai logo lá para poder perdoar e abençoar. Eu sabia disso. E ele está insatisfeito com Deus, porque Deus é um Deus perdoador, um Deus misericordioso. Ele fala, ele dá no versículo 12 a descrição exata de quem é Deus. Esse é o nosso Deus: compassivo, misericordioso, bondoso. Graças a Deus, amém? Olha só, eles citam praticamente o Êxodo 34:6. Olha lá o que diz Êxodo 34:6. Êxodo 34:6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ele está citando aqui, esse texto aqui. Deus é assim mesmo. Salmo 103, a partir do 8. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, e graças a Deus por
Porque se não fosse isso, a igreja já está vazia. Você não estaria aqui, nem eu. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso demais. E Jonas estava com raiva, exatamente porque Deus é muito misericordioso. Ele queria que Deus destruísse toda a cidade de Nínive. Você observa então que a teologia de Jonas estava perfeita. Deus é assim mesmo, bom, misericordioso, compassivo. A teologia de Jonas está perfeita. Deus é exatamente assim. Mas você observa aqui então que o problema de Jonas não era a teologia, mas o problema de Jonas era o coração. O problema dele, ele conhecia a palavra, mas o problema dele estava no coração. Jonas estava insatisfeito com a forma de Deus ser Deus. Ah, o Senhor é muito misericordioso, não aguento isso não. O Senhor tem muita misericórdia, a pessoa se arrepende, o Senhor acorda para querer abençoar e perdoar. Não. Ele está insatisfeito com a forma de Deus ser Deus. Ele está com raiva. Você já imaginou o que é isso? Ele está com raiva de Deus. Meu irmão, é verdade, a igreja de Cristo precisa de uma teologia correta. Nós não podemos abrir mão disso. Por isso que nós prezamos muito a pregação da palavra com fidelidade, não enganando ninguém, mas pregando o que a palavra diz. Por quê? Porque a igreja precisa de uma teologia correta. Porque se a teologia não está correta, quanto mais se prega, pior a igreja fica. Porque se você prega um ensinamento errado, quanto mais você prega, pior a igreja vai ficar. Então a teologia tem que estar certa, correta. Mas às vezes o problema não está na teologia. Às vezes o problema nosso é o nosso coração. É a teimosia em endurecer o coração. É a teimosia. Nós sabemos a vontade de Deus. Nós sabemos a direção de Deus, mas nós vamos para outro lugar, outra posição. Nós conhecemos a vontade de Deus, mas nós não nos submetemos a ela. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós temos as nossas próprias interpretações. Eu tenho uma forma de encarar a palavra, não é bem assim não. As coisas mudaram. Vai nessa. Continua assim que você vai bem. Versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que... E Jonas está pedindo para morrer. Por que ele está pedindo para morrer? Por quê? Por que ele está pedindo a morte? Ele está com raiva, irado o tempo todo, porque Deus salva todo aquele povo. A decisão dele é: Deus, tira a minha vida. Por que Jonas quer morrer, gente? Porque Deus perdoou uma cidade inteira. Você consegue entender um negócio desse? É verdade, Nínive era a capital da Síria, era um povo violento, zombador, cruel, gostava de matar as pessoas e fazer montanhas de cabeça, gostava de empalar as pessoas. Você pega uma madeira grande e você enfia na pessoa, atravessa ela de um lado para o outro, crava no chão e deixa a pessoa morrendo ali devagarinho, que não precisa ter pressa para morrer, fica lá agonizando. Eles adoravam fazer isso, era um povo ruim. Exatamente como você às vezes olha para alguém aí, de repente um vizinho, um conhecido, e fala: esse é ruim, esse merece o inferno. Deus é misericordioso. Até essa pessoa que você acha que é muito ruim, Deus quer salvar essa pessoa também. Amém? Não, pastor, eu conheço um fulano que aquilo lá não tem jeito não. Como é que não tem? A gente teve. Você acha que você é melhor do que o cara que está lá no botequim lá?
Você acha que você é mais bonito? Que Deus te chamou porque você tem alguma coisa diferente do outro? Não, Deus chamou você porque Ele é misericordioso. Ele nos chamou porque Ele nos amou. Ele nos amou por quê? Porque nós somos... Não, por que um pai ama um filho? O filho, se for feio, o pai deixa de amar o filho? Para começar, para o pai não tem filho, o filho não é feio. Já viu uma mãe chamando o filho de feio? Todo mundo está olhando e fala, meu Deus do céu, isso aí é uma bênção, hein? Misericórdia. Mas a mãe está assim, ai, que príncipe, que lindo. É filho. É filho. Então Deus não escolheu você, Deus não adotou você porque você é lindo. Ele adotou você porque ele é seu pai agora. E por ele ser o seu pai, aí você se torna lindo. Ele olha para você e fala, que serva linda. Que servo lindo. Aí alguns anjos devem olhar e falar assim, Senhor, não é meu Senhor. É o meu filho. É a minha filha. É lindo demais. É por ele que eu morri. É misericórdia. Então se Deus teve misericórdia de mim e de você, por que não pode ter do outro? Mas Jonas não. Deus não teve misericórdia de Jonas? Jonas estava lá no fundo do mar? Deus não podia ter deixado o teimoso morrer lá dentro do mar? Deus teve misericórdia de Jonas, ele fica feliz. Mas quando Deus tem misericórdia de uma cidade inteira, ele fica com raiva. Versículo 4 e 5. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Aqui, gente, ó, volta para o versículo 4 de novo. Vê se você consegue perceber alguma coisa aqui, ó. O Senhor disse, você acha que é razoável essa raiva? Vai para o 5. Qual é a resposta que Jonas deu para Deus, para essa pergunta? Qual? Nenhuma. Jonas deixou Deus falando sozinho. Olha a ira que esse camarada estava. Deus fala para Jonas assim, Jonas, é razoável essa sua raiva? Jonas, dá licença. Não quero nem falar nada. E vai lá fazer uma cabana. Deixou Deus falando sozinho. Não respondeu Deus. Ele não deveria ser grato? Nós, irmãos, não devemos ser gratos ao Senhor, sim ou não? Por mais que estejamos sofrendo, por mais que estejamos passando por dificuldade, por mais que estejamos aí passando por lutas, não devemos ser gratos ao Senhor? Sim ou não? Deus tira Jonas do fundo do mar e ele fica tão feliz, tão alegre. Mas quando Deus vai salvar o povo inteiro, Jonas fica com raiva. Então ele vai e faz uma cabana, faz um abrigo, para quê? Porque ele vai ficar daquela cabana, que daquele lugar que ele fez a cabana, dava para olhar toda a cidade de Nínive. Então ele fica na cabana para quê? Ali ele está dizendo, eu vou ficar aqui, porque eu quero ver o que Deus vai fazer, afinal de contas, com essa cidade. Jonas tem a esperança de que Deus mude de ideia e destrua aquele povo. Jonas tem esperança que Deus mude de ideia e mate todo aquele povo. Por isso ele está ali esperando. Eu não acredito que Deus vai salvar esse povo mau. Eu não acredito que Deus vai salvar esse povo zombador. Eu vou ficar aqui olhando, porque não é possível que Deus vai perdoar esse povo. Eu vou ficar aqui olhando. E ele fica lá esperando para ver o que Deus vai fazer. Porque ele está com muita raiva da bondade de Deus. Você observa que Jonas, ele está ali na cabana, na esperança de que Deus mude de ideia. Mas ele não. Jonas está dizendo assim, eu espero que Deus mude de ideia, porque eu não mudo. A minha opinião é que todo mundo seja morto. Então eu estou aqui esperando que Deus mude de ideia, ou seja, eu estou aqui esperando que a vontade de Deus se dobre à minha vontade. Não é isso que às vezes fazemos, às vezes sem perceber? Queremos que a vontade de Deus se dobre à nossa vontade?
querendo que a palavra de Deus se dobre à nossa vontade. Não é isso que está acontecendo em muitos lugares, não é isso que muitos pastores, até pastores, estão dizendo, que algumas páginas da Bíblia tem que ser arrancada, que a Bíblia tem que ser revista, porque muita coisa que está escrito na Bíblia já não vale mais para o dia de hoje. Sabe o que é isso? São pessoas que dizem assim: eu até estou disposto a servir a Deus, desde que eu continue nos meus pecados. Eu estou até disposto a servir a Deus, desde que a palavra não fique me incomodando, tocando em coisas que eu não quero deixar de fazer. Eu gosto, me alegra, me satisfaz, e eu não vou largar. Então eu sigo a Deus, mas eu não quero que a palavra fique, eu quero que a vontade de Deus se dobre a minha, porque é muito bom isso que eu faço. Se é pecado, se não é, eu não estou interessado, eu gosto de fazer, eu não quero abrir mão disso. Então, eu estou esperando que Deus se dobre a minha vontade. Vai ficar esperando, procura uma cama, deita, bota um suquinho de maracujá do lado e fica esperando. Eu vou dizer para você, vai ser um pouco difícil a vontade de Deus se dobrar à nossa vontade. Vai ser um pouco difícil, não estou querendo desanimar você não, mas vai ser um pouco difícil. Eu acho mais inteligente você se dobrar à vontade de Deus. Eu acho mais inteligente nós nos dobrarmos ao que a palavra de Deus diz, porque o que ela disse, ela continua dizendo e vai continuar. Pecado é pecado, e não tem como mudar isso aqui. Versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa Jonas ficou feliz, porque Deus, imagina você lá no deserto, aquele lugar, aquele sol bravo, né? Aquele calor, e daqui a pouco você vê uma planta crescendo assim do nada, e fazendo sombra sobre você. É bom, não é? Sim ou não? Imagina você no deserto, naquele sol, e de repente Deus faz crescer uma planta, você ficaria feliz? A única vez que você vê que Jonas ficou feliz foi aqui nesse momento que Deus fez a planta. Em todo o livro Jonas está com raiva. A única vez que Jonas está feliz é quando Deus faz crescer essa planta. Então Jonas se alegra, a alegria de Jonas é a planta. Jonas não se alegra em obedecer a Deus, Jonas não se alegra em levar a palavra de salvação para uma grande cidade, Jonas não se alegra em ver vidas e vidas e vidas sendo salvas. Jonas só se alegra na planta, porque a planta dava conforto para ele. A planta abençoava a vida dele. A cidade de Nínive, estou nem aí. Versículo 9 e 11. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, olha o que ele respondeu, ó, é tão razoável que até quero morrer. Aí, quer morrer o tempo todo. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus está perguntando para ele: é razoável isso, Jonas? Ele fala: é tão razoável que eu quero até morrer. Ele quer morrer o tempo todo. Mas quando estava na barriga do peixe, queria viver, né? Chorou, mas Deus chorar na barriga do peixe, agora quer morrer. E Deus fala assim, essa referência aqui de 120 mil pessoas, muitos estudiosos dizem que é uma referência às crianças da cidade, por causa dessa questão de não saber distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Então muitos estudiosos dizem que essa é uma referência a crianças. E se isso é uma referência a crianças, a população geral tinha mais de 500 mil de pessoas. E Jonas está dizendo que ele não se importa com a salvação de mais de 500 mil de pessoas. A preocupação dele está em uma plantinha. A destruição de mais de 500 mil de pessoas não mexe com o coração de Jonas, não sensibiliza o coração de Jonas.
A morte é uma plantinha que ele não regou, não plantou, não fez nada, nasceu no dia e morreu no outro. Ele está com muita raiva, porque o Jonas ama a planta, mas odeia vidas. O que você ama, meu irmão? Você ama dinheiro? Você ama o trabalho? Você ama o seu carro? Você ama a sua casa? Você ama coisas ou você ama a vida? Certamente, eu quero dizer uma coisa para você: a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada pelo sangue do Cordeiro, ama pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo ama vidas. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aberta para a obra missionária. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é indiferente à mensagem do reino. Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, e Ele não nos ensinou a orar assim: venha o meu reino, faça a minha vontade. Mas Ele nos ensinou a pedir como? Venha o teu reino, faça a tua vontade. Portanto, nós estamos aqui não para nos deleitarmos nas coisas, nos prazeres, nós estamos aqui para fazer a vontade do reino. Nós fomos chamados para colocar o nosso conforto de lado, para colocar nossa sombra de lado e colocar o amor pelas vidas acima de qualquer outra coisa. E quando nós falamos, meu irmão, convide uma pessoa, fala de o amor de Cristo, vai lá buscar a pessoa, pega o seu carro, pega o Uber, paga o Uber e vai buscar a pessoa. Aí você diz: não, mas eu não tenho tempo, eu vou gastar dinheiro, eu tenho outro compromisso, eu tenho coisas. Você está amando as coisas, mas não está amando as pessoas. Porque, meu irmão, quando você ama, você dá um jeito. É ou não é? Tem alguém que está namorando aqui? Tipo, você balançou a cabeça, tia? Tá namorando? Você balançou a cabeça, tia. Gente, uma pessoa que está namorando, um rapaz que está namorando, se cair uma chuva, ele vai na casa da namorada, ele fala assim: ih, tá chuva. Não vou não, tá chuva. A chuva. Ele enfrenta a chuva ou fica em casa? Enfrenta a chuva. Se a rua for toda cheia de lama, ele fala: não, vou sujar meu sapatinho. Ele fala: não, que meu sapato vai sujar. Chama que vem de tela. Você vai. Hoje não existe, quase que não existe mais carta, né? Hoje é tudo, né? Mas na época da carta, quando você recebia uma carta, você que está casado aí, recebia uma carta da namorada, né? Ou recebia uma carta do namorado, como é que era? Recebeu chegou uma carta para você. E meu namorado, meu namorado. É assim que você fazia? Ele me ama. A carta do nosso noivo. Cansado. Netflix. Ih, rapaz, hoje eu vou ficar aqui. Essa temporada, essa eu não perco não, hein? 3 horas na Netflix. Aí a carta do noivo. Cansado. Deus sabe de todas as coisas. Aí depois chega na igreja e fala: pastor, essa igreja está muito fria. Eu estou fraco, estou desanimado. Fria. Vontade de tascar um óleo de peroba na cara do camarada, porque é cara de mal. É um cara de mal. Não mergulha na palavra, não ora, não lê a carta do noivo, quer ficar cheio do Espírito Santo. Não se importa com vidas, não investe em vidas, mas investe em coisas. Você acha que vai ter uma vida com Deus, relacionamento com Deus, abençoador, uma vida frutífera, se você amar mais as coisas do que as pessoas? Você acha isso? Você acha que Deus está procurando pessoas que amam as coisas ou pessoas que amam pessoas, vidas? O que você acha?
que você acha? Jonas era um homem egoísta demais. E às vezes nós somos exatamente assim. Ele estava preocupado com a planta, porque a planta tinha a ver com ele, a planta dava conforto para ele, a planta é uma bênção para ele. A cidade não faz a menor diferença se morrer, se não morrer. Meu negócio é a plantinha. Eu não estou nem aí se o outro vai morrer, se está indo para o inferno, se o fulano vai para o... Eu não estou nem aí, o que importa é o meu conforto. O que importa é que eu estou aqui dentro de casa, vendo Netflix, tomando minha água de coco, eu estou comendo um bife, depois vai ter um pudim. O que importa é que eu estou no conforto, está tudo bem comigo, eu não estou nem aí para o outro. Você acha que isso é um pensamento cristão? Você acha que Deus se alegra com um pensamento desse? Vamos ver qual foi a resposta de Jonas, né? Olha lá. Primeiro a gente vê o 11. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Deus está fazendo uma pergunta, né? É isso? Aí agora o Jonas vai responder no capítulo 12. Alguém pode ler para mim o capítulo 12 de Jonas? Lê alguém para mim aí, Jonas 4, versículo 12. Lê o versículo 12 aí, qual é a resposta de Jonas? Oi, Karine? Não tem, né? Exatamente isso. Sabe o que acontece com o livro? Ele termina de uma forma muito estranha. Porque o livro termina sem a resposta de Jonas. O livro termina sem sabermos se Jonas tomou jeito, afinal de contas, ou se ele continuou cabeça dura, desobediente, com raiva de Deus. Nós não sabemos que termina assim, sem resposta. Mas sabe qual é a finalidade disso? Entre outras coisas, do livro estar sem resposta, entre outras coisas, é para que os Jonas de hoje possam responder. Às vezes, em nosso peito bate um coração de Jonas. Às vezes, em nossa veia corre o sangue de Jonas. Às vezes, eu e você somos Jonas. E Deus espera a resposta, minha e sua. É razoável? Deus pergunta para mim e para você: é razoável essa sua ira? É razoável essa sua mágoa? É razoável essa sua murmuração? É razoável essa insatisfação sua? Que você vem para minha casa, mas está com o coração insatisfeito? Isso é razoável? Nós devemos responder a Deus. Ele está esperando a resposta. Você está disposto a se render à soberana vontade de Deus? Ou você quer que a sua vontade prevaleça? Ele está esperando Deus, nós respondemos. Você está disposto a viver em paz com a soberana vontade de Deus? Ou você, como Jonas, está insatisfeito com a forma de Deus ser Deus? Você está insatisfeito com a forma que Deus está conduzindo a sua vida? Senhor Deus, eu quero falar para o Senhor que eu sei que o Senhor é Deus e tudo mais, mas me desculpa qualquer coisa, mas o Senhor está levando a minha vida para a direita. Está errado, Senhor. Olha o problema que eu estou passando. Não é para a direita. O Senhor tem que me levar, é para a esquerda, é para cá que está a minha bênção. O Senhor está errado. É razoável isso? Você discutir com Deus a forma que Deus está conduzindo a sua vida? Somos os Jonas de hoje. E Deus está esperando uma resposta. Jonas faz a obra, mas faz a obra reclamando, triste e insatisfeito. Como é que a gente está fazendo a obra? Como é que nós estamos fazendo a obra de Deus? Reclamando, insatisfeitos, coração duro, ou nós fazemos isso com alegria? Estamos na igreja com o coração alegre, fazendo a obra de Deus não como um peso. E aí eu vou lembrar de novo, quando sexta-feira, mais um peso.
Mas eu posso falar também, culto de sexta-feira, mais um privilégio, mais uma oportunidade de entrar na casa do meu Pai. Eu estou esperando a nossa resposta. O que é mais importante para você? Coisas ou vidas? Qual é a sua prioridade? Só para terminar, mais uma passagem. Atos 20. Vamos ver qual era a prioridade de Paulo? Atos 20, a partir do 22. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada, olha só o que Paulo está dizendo ali, irmão, vê se dá para a gente falar a mesma coisa também ali, ó. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quem pode falar como Paulo? Essa responsabilidade não foi só Paulo que recebeu, não. Essa responsabilidade de testemunhar da graça do Evangelho, nós recebemos. Agora Deus está esperando a nossa resposta. Essa é a nossa prioridade? Vidas? Ainda que a gente sofra, olha o que Paulo está falando. Ainda que a gente enfrente sofrimentos, eu não considero a minha vida preciosa para mim, desde que eu faça a vontade do Pai. Essa é a nossa resposta? Ou a nossa resposta é, não, eu estou mais ligada na minha plantinha, estou mais ligada no meu conforto, estou mais ligada nos meus bens, nos meus afazeres, nas minhas responsabilidades terrenas, porque o meu negócio é ganhar o pão da terra. E Jesus falou certa vez, não trabalhe pelo pão que perece, mas pelo pão que produz vida eterna. Com isso Jesus não está dizendo, não trabalhe, não faça nada, não estude, não é isso. Ele está dizendo que a prioridade de um cristão é o reino de Deus. Qual é a sua resposta? Você está disposto a abraçar a obra missionária? A se comprometer esse ano de muitas vidas serem salvas através da